Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alesp Cidadania. E olha só, o estudo publicado no mês de julho na revista científica Academy of Managed Annals revelou que 3 em cada 4 trabalhadores apresentam pelo menos um sintoma de doença mental, como a depressão ou a ansiedade. Vamos discutir com 2 especialistas como o poder público pode ajudar a fortalecer a saúde mental no ambiente de trabalho. E para essa conversa, recebemos nos nossos estúdios a psiquiatra Karine Vasconcelos e a psicanalista Denise Santos. Karine, primeiro você, seja muito bem-vinda ao estúdio da Rede Alesp. Muito obrigada pelo convite. Denise também, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante. Bom, para a gente iniciar então essa nossa conversa, justamente a questão do ambiente de trabalho, já vamos falar desse dado importante que a gente citou no início aqui do nosso programa, né? Então a gente vê aí que pelo menos 3 em cada 4 trabalhadores apresentam alguns sintomas na saúde mental, né? Alguns sintomas de depressão ou ansiedade. Karine, como você avalia esse dado que foi divulgado nesse mês de julho? Olha, eu percebo que após a pandemia, de fato, os casos de depressão e transtornos de ansiedade, eles aumentaram bastante. Inclusive no meu consultório, eu atendo aí aproximadamente, acho que 80% até 90%, né, dos pacientes que eu atendo possuem ou um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso. E o quanto isso você acredita que tenha a ver com a relação no trabalho, enfim, nesse sentido mesmo da sua obrigação, do seu trabalho, estar ajudando você a desenvolver algum tipo de impacto na sua saúde mental? Eu observo, assim, a principal queixa dos meus pacientes é estresse no trabalho. Então, eu vejo o trabalho como um gatilho, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. É impressionante, assim, porque aproximadamente eu acho que quase todos os pacientes se queixam do trabalho, que estão trabalhando demais ou que são muito cobrados, né? Às vezes uma dificuldade de relacionamento com os colegas, muita exigência, tem a questão de cumprimento de metas. Então, assim, isso se torna um fator estressor crônico e isso gera o quê? Um transtorno depressivo para quem tem predisponibilidade, né, genética, e transtornos de ansiedade. E aí os pacientes, em geral, me procuram. E Denise, eu peço que você contribua, né, com a fala da Karine nesse sentido, né? Qual que é o seu olhar nesse panorama que a gente tem acompanhado, né, dos impactos do trabalho na saúde mental? Do ponto de vista de que passamos mais de 8, 9 horas do dia no trabalho, por si só já é um ambiente que sobrecarrega ou traz esse fator estressante, esse ambiente que pode então contribuir para o adoecimento psíquico e não podemos esquecer de levar em consideração o fator que o relacionamento com o outro, e aí do ponto de vista da psicanálise, também é um fator que pode gerar ansiedade e estresse. Então, não é só o ambiente que promove o estresse e o comprometimento dos adoecimentos, mas também a relação com o outro, principalmente depois da pandemia, também se tornou mais complexa. O que antes, num cenário de um trabalho presencial, os limites eram melhor demarcados. Quando você está em home office, essas barreiras ficaram mais sutis. Então, aquilo que é trabalho ficou meio borrado, o que era família ficou meio misturado, e esse tudo junto, misturado, nesses últimos 3 anos, também potencializou muito as queixas nos consultórios, seja os da psiquiatria ou os da psicanálise. E então a gente vê aí que as duas falas se complementam, né, Karine? Porque você traz a questão da pandemia e a Denise já traz essa justificativa trazendo um olhar justamente para o home office. E como que tem sido, né, para os pacientes, talvez aqueles que permaneceram em home office, aprender a lidar novamente com essa forma de trabalho, uma forma nova, e também para aqueles que precisam retomar
na atividade presencial e aí tem essa relação, essa socialização presencialmente? Como que tem sido o trabalho por essas duas frentes? Olha, muitos pacientes estão tendo dificuldade para retomar o trabalho presencial. Mas eu também vejo o outro lado, eu vejo muitos pacientes que gostam de trabalhar home office. Né? Eu particularmente acho home office um pouco complicado, porque você mistura ali a parte profissional com a sua vida familiar. Né? E é muito importante um convívio com as pessoas. Então, quando você trabalha presencialmente, você encontra com colegas, você conversa, você se relaciona com as pessoas. Quando você fica home office, você fica muito isolado. E eu particularmente acho que isso a longo prazo não é legal. O que eu acho que seria o ideal seria o esquema híbrido. Mas eu vejo muitas pessoas adaptadas com o esquema híbrido. Então, eu não sei como que isso vai evoluir daqui para frente. Né? Mas eu vejo que várias pessoas estão trabalhando em esquema híbrido e está dando certo, porque aí fica um pouquinho no escritório, no trabalho, né? Tem aí a interação com as outras pessoas e a pessoa fica 1 ou 2 dias em casa, né? Ela economiza tempo, não pega trânsito, porque também existem vantagens em você trabalhar em casa. Então sempre tem o lado bom e o lado ruim. E cada pessoa se adapta, né, de acordo com as suas necessidades. Então vamos fazer um exercício de tentar pensar na realidade de cada pessoa, né? Denise, eu te pergunto justamente para aquela pessoa que infelizmente não pode fazer essa escolha, às vezes de estar no formato híbrido ou presencial, por exemplo, e aí precisa estar no home office. Qual que seria essa válvula de escape para diminuir as chances, talvez os impactos desse home office na saúde mental? Tentar sair um pouquinho, delimitar os limites, né, entre o ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, familiar. Quais seriam as possibilidades para essa pessoa que está no home office? Pensando no investimento psíquico, nós sempre estamos num movimento de pêndulo. Então, ir para o prazer e fugir do desprazer. E é muito difícil para nós encontrar esse meio termo, esse nem um extremo e nem o outro. Então, quando você fala de válvulas de escape, eu penso muito nessas alternativas que vão possibilitar caminhos que fujam desses extremos. Então, não só uma atenção dedicada 12 horas ininterruptas para um trabalho e possibilidades de interagir, mesmo que esse trabalho seja num regime de home office, por exemplo, em atividades em que você possa também fazer além do trabalho. Então, se não rola mais os happy hours com os amigos, vale então marcar este happy hour presencial para que você possa interagir com o outro. Vale atividade física, vale caminhada, vale passeio com cachorro. Então, algumas outras atividades, para além do trabalho, precisam ser consideradas para que você tenha outros estímulos e não só aquele movimento que é estressante, que muitas vezes só cobra, que só exige, que não reconhece, às vezes, em muitas ocasiões que precisam ser reconhecidas. Então, acho que a gente tem que procurar ou avaliar aquilo que tem nos afetado em termos de afeto, mas também procurar ações que viabilizem, então, esse caminho alternado. E, doutora Karine, acho que as falas estão se complementando bastante e você traz a questão justamente da pressão, do alcance de metas, né? Bater metas, como que tentar fugir um pouco desse ambiente, como que seria, né? Porque a gente precisa entregar, os patrões, os chefes estão lá sempre cobrando, então como ter essa relação com o chefe, com o ambiente de trabalho, para não gerar esse impacto quando eu falo justamente da questão da pressão, das metas a serem batidas? Eu acho que tudo se começa com o diálogo, né? Então, talvez um bom diálogo aí entre chefe e empregado, né? Enfim, porque, infelizmente, hoje a gente trabalha com metas, né? Qualquer trabalho exige metas. Então, tem que ter aí um equilíbrio.
A pessoa trabalha, mas ela também tem aquilo que ela falou, que buscar outras atividades de lazer, passar mais tempo com a família, né? Agora, é complicado mesmo implementar isso, né? Na teoria a gente sabe, agora implementar é complicado, porque hoje em dia as pessoas estão trabalhando mais. E não é uma chavinha, né? Por exemplo, que desliga. Não é fala, receita de bolo. Opa, peraí, agora eu vou estar aqui com meu filho e não vou pensar no trabalho. Ou vou sair aqui no final de semana, mas ainda assim, às vezes, está lá pensando no trabalho. E muitas vezes no final de semana a pessoa continua pensando no trabalho. É difícil a pessoa simplesmente desligar completamente e sair do ar e não se preocupar com o trabalho. Eu acho que o trabalho hoje ele ocupa muito mais a nossa rotina, nossos pensamentos, a nossa vida do que antigamente. E isso gera muito mais estresse. E o quanto, vou perguntar para as duas, né? Mas Denise pode responder primeiro. As empresas são responsáveis também em reformular esse ambiente, né? Quando a gente fala das válvulas de escapes, o quanto a empresa pode contribuir, se comportar para que o seu funcionário não fique doente, né? A doutora Karine usou um termo que eu vou me apropriar, vou parafrasear a doutora, falando de predisposição. Então, a pessoa, o sujeito, tem uma história pregressa, tem afetos que o constituem enquanto sujeito. Então, vamos chamar isso de predisposição. Então, para algumas pessoas, estar em determinados ambientes vai ativar aquilo que já é um caminho, né? Que já tem, então, esse caminho de predisposição. Então, eu não posso desconsiderar e pensar só num lado e desconsiderar o outro. Eu não posso desconsiderar essa predisposição que algumas pessoas têm para ambientes hostis, sem levar em consideração que alguns ambientes são, sim, adoecedores. Então, é uma combinação, no sentido inflamável da coisa, porque eu não sei exatamente que afetos vão me deixar mais ou menos doente, mas eu posso perceber que aquele ambiente está hostil demais para mim naquele exato momento. Então, para as empresas, respondendo a sua pergunta, eu sempre deixo a reflexão e uma incógnita para ser respondida em termos de cultura organizacional, que tem que olhar para os dois lados. Tem que olhar para o sujeito e tem que olhar também para este ambiente que pode ser sim adoecedor. Porque de nada adianta você ter um nível super alto de turnover, você acaba usando muito do artifício do afastamento, só que desconsiderando que depois que o afastamento acabar, a pessoa tem que retornar para aquele mesmo ambiente adoecedor. Então, se eu desconsidero uma variável e penso só na empresa, eu deixo de ter ambientes melhores, eu deixo de ter, então, a condição de olhar para o turnover, que hoje só aumenta. Então, é pensar no individual inserido num coletivo. E, Karine, você, né? O quanto existe essa responsabilização das empresas nesse adoecimento mental dos seus empregados? Então, eu acho que as empresas têm que levar mais em consideração a saúde física dos empregados, a saúde psíquica, porque o empregado que está bem, que está satisfeito, que está feliz com o trabalho, ele vai produzir muito mais. Ele vai render muito mais. E quando o indivíduo adoece, o que acontece? Cai a produtividade dele, né? Ele começa a faltar, ele pode ser afastado. E é uma coisa muito interessante que ela falou, essa questão do turnover. Por quê? Porque ninguém aguenta um ambiente de muita pressão durante muito tempo. E não é legal para a empresa esse turnover, essa troca constante de profissionais. Então, o que seria o ideal? O ideal seria uma empresa mais acolhedora, porque não adianta você espremer a pessoa para ela dar o máximo dela a ponto dela adoecer. Vai ser ruim para os dois lados. Vai ser ruim para o empregado e ruim para o empregador. O ideal é estimular o quê? A saúde, sempre, tanto física quanto mental. E aí isso vai ser melhor para todo mundo, na verdade. E quando vocês falam também, né, que as pessoas têm chegado já no consultório
de vocês com esses sintomas, seja de depressão, de ansiedade, de esgotamento, de estresse, a gente vê que os dois lados perdem, né? Vocês falam tanto da questão da empresa, que tem essa troca constante de profissional, e do próprio profissional, que aí, enfim, ou ele escolhe por sair, ou é demitido daquele ambiente de trabalho, mas aí precisa novamente se recolocar no mercado. E aí, como é que fica a mente dessa pessoa, Denise? Quando a gente pensa em depressão, eu posso pensar que a pessoa que chega no consultório já chega muito também, eu digo que chega já em sofrimento tardio. Então, a procura não é inicial. Então, quando a pessoa chega no consultório, ela inclusive tem pressa, porque ela já está sofrendo tanto tempo que é até contraproducente pensar no trabalho, que é ao contrário de pressa, mas a pessoa tem pressa para melhorar. E quando o quadro é tão crônico, ou da ansiedade ou da depressão, que a pessoa inclusive se sente num movimento de estagnação. E isso, inclusive, pode potencializar a procura por um novo trabalho, pode... a ansiedade também corrobora com isso, de pensar em várias situações que vão dar errado. Então, a pessoa pensa, rumina, e não tem ações mais concretas para mudar ou procurar outro emprego, etc. e tal. Então, eu vejo também como agravante uma procura tardia por ajuda especializada. Então, e burnout em especial é a cereja do bolo. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco. É a cereja do bolo, porque vários sintomas vão sendo negligenciados ao longo dos anos, ao longo dos tempos, até que a pessoa perceba no corpo sintomas físicos dessa estafa. Então, se eu posso deixar um recado aqui, se eu posso deixar um recado, eu quero deixar esse, que não procure, não espere para procurar ajuda. E os sinais de alerta, então, né, Karine, para que de fato essa pessoa possa olhar para você e falar assim, olha, eu preciso de uma ajuda especializada, porque eu acredito que durante uma semana ou outra, um mês ou outro, a gente acaba ficando cansado um pouco mais do trabalho, normal, né? Um dia é mais desgastante que o outro, outro dia já é um pouco melhor, mas os sinais de alerta, né? Isso é persistente, por exemplo, essa acomodação, esse sentimento de angústia, de ir ao trabalho, por exemplo, quais são os sinais que despertam esse alerta e que devem ser levados em consideração na hora de buscar um especialista? Olha, eu acho que o sinal de alerta, são vários sinais, né? Eu acho que o principal é a queda na produtividade. Então, se a pessoa já está tendo uma perda na produtividade dela, já é um sinal de alerta. Mas existem vários. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre foi alegre, de repente ela fica mais quieta, ou fica mais irritada, explode com mais facilidade, briga com todo mundo. Uma pessoa que começa a ter alteração de sono, então ela começa a ter insônia, por exemplo, ou sonolência excessiva, alteração de apetite. Então, de repente, você perceber que está perdendo peso ou está ganhando peso, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E uma coisa muito importante que eu gostaria também de reforçar foi o que ela falou. As pessoas procuram a gente já num estágio muito avançado, entendeu? E isso é ruim, porque a pessoa já está sofrendo há bastante tempo e isso piora a evolução da doença. Então, quanto antes as pessoas procuram ajuda, melhor a doença vai evoluir, né? E, enfim, a pessoa vai ter menos prejuízos, né? Sim. E a gente tem aqui uma psiquiatra e uma psicanalista. Eu queria que vocês dissessem qual seria essa porta de entrada, né? Justamente para essa pessoa se curar ou, se não, fazer uma prevenção, né? A gente tem, por exemplo, os psicólogos, as terapias que são talvez mais comportamentais. É válido qualquer procura de ajuda, Denise? Eu acredito que qualquer procura é válida. E reforço que a procura seja rápida e não tardia. E tem alguns caminhos, né?
Eu digo pela psicanálise, porque é uma escuta das relações, inclusive o lugar que essa pessoa ocupa neste relacionamento, aqui a gente está falando no trabalho, mas tem outras, né, dentro da psicologia, tem a comportamental, tem a Gestalt, tem a Fenô. Então, na dúvida, eu sempre digo para quem me pergunta isso, na dúvida, marca uma consulta, conhece os profissionais. É um tratamento que precisa, para a psicanálise a gente chama de transferência, então tem que ter uma certa empatia, digamos, né? Tem que dar um fit ali com o profissional, porque é um tratamento de médio, longo prazo, e é o mesmo com a psiquiatria. Então, na dúvida, marca a consulta, bate um papo, esclarece suas dúvidas, vê então qual que é a abordagem oferecida por aquela terapêutica, mas não hesite por falta de informação. E é uma ferramenta também de prevenção, né, Karine? Quando a gente fala justamente dessa busca por um profissional para cuidar da saúde mental, não necessariamente a pessoa precisa estar passando por um esgotamento mental ou já estar desenvolvendo algum tipo de doença, seja depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, né? Então, eu queria que você falasse justamente sobre esse papel preventivo da psicanálise, enfim. Assim, a rigor, né, eu sou psiquiatra, eu vejo mais a questão medicamentosa. Mas eu acho que a terapia é uma coisa extremamente importante. Eu acho, na verdade, para ser bem sincera, que todo mundo deveria fazer. Porque a terapia é um autoconhecimento, né? Você se conhece, você conhece suas dificuldades, suas limitações, e você consegue lidar melhor com as questões do dia a dia. Todo mundo tem questões a serem trabalhadas, né? E comigo é muito comum assim, o paciente, o psicólogo encaminha para a gente. Sim. Porque a gente trabalha mais com a parte de medicação, e não são todas as pessoas que precisam de medicação, né? Com relação à prevenção, eu sempre falo assim, melhorar o estilo de vida. Então, praticar exercícios físicos regularmente, tentar dormir bem, alimentar-se bem, né? Evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, enfim, cuidar da saúde de uma forma geral, passar mais tempo com a família, ter mais tempo para o lazer. Eu acho que tudo isso é uma prevenção. E fazer uma terapia eu também vejo como prevenção, né? Como prevenção e como tratamento. Mas as pessoas, o que eu percebo, é que elas têm muito desconhecimento. E elas têm muito preconceito também com a saúde mental, né? Então, as pessoas relutam muito em procurar a gente. Em geral, elas procuram quando elas já estão sofrendo muito. E é uma pena, né? Sim. Denise, eu queria que você complementasse, antes da gente finalizar esse primeiro bloco, justamente de quebrar essa barreira, né? Na procura de um especialista quando a gente fala de saúde mental. Porque quando a gente está doente, né? Às vezes com uma febre, com uma dor física, a gente sempre procura um médico, um especialista, mas as pessoas têm esse receio, essa barreira, dificuldade de procurar quando se trata da saúde mental. Ainda existe muito preconceito e estigma. Nós ainda ouvimos num discurso popular de que terapia, por exemplo, é coisa de gente louca, né? Então, combater ou falar sobre os efeitos de um processo terapêutico é importante para desmistificar tudo isso. Que angústia nós todos temos, frustrações nós todos temos, e o jeito que a gente olha e lida para essas situações adversas da vida é um caminho natural que pode ser, sim, visto, revisto, contado, recontado num processo terapêutico. Então, se olhássemos a nossa história com mais naturalidade, e aí eu estou falando de acertos e erros, de tropeços e de caminhos bons, se a gente olhasse para tudo isso de um jeito mais simples, mais tranquilo e mais natural, seria mais fácil pensar na terapia como só um caminho para olhar para tudo isso.
E é um conselho para a vida, né? A gente, claro, está falando da questão dos impactos do ambiente de trabalho na saúde mental, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Sem dúvida. Então, muito bacana a gente trazer esse debate, né? Esse olhar específico também para o ambiente de trabalho, mas aí a gente acaba ouvindo vocês como especialistas, né? Que acabam deixando esse conselho, podemos se dizer assim, para a vida, né? Sim, sim, todos nós. Em algum momento da vida, vamos lidar com luto, por exemplo. Sim. Seja o luto da infância que ficou para trás, seja o luto dos filhos que cresceram, seja o luto de um trabalho, de um relacionamento, dos pais que se foram. Então, é inevitável. Bom, eu agradeço vocês nesse primeiro bloco. A gente volta já já para falar mais sobre esse tema. Voltamos com a LESP Cidadania, falando sobre o ambiente de trabalho e a saúde mental dos empregados. A gente recebe aqui a Karine Cunha, psiquiatra, e também a Denise Santos, psicanalista. A gente estava falando um pouquinho mais, né, no fim do primeiro bloco, justamente sobre a procura de um profissional em várias áreas da nossa vida, né? Não só quando a gente sofre algum impacto na nossa saúde mental no ambiente de trabalho, mas quando a gente passa, por exemplo, a doutora Denise trouxe a questão do luto e outros momentos da nossa vida que a gente precisa desse apoio profissional. Quando a gente retoma para falar sobre o ambiente de trabalho, eu queria que vocês falassem justamente as principais doenças que podem acometer esse empregado, se negligenciar a sua saúde mental e como cuidar disso, né? A procura, como a gente também trouxe já no primeiro bloco, geralmente é muito tardia, o que ocasiona aí uma dificuldade ainda maior para cuidar desse empregado. Então, doutora Karine, por gentileza, né, falar dessas principais doenças nesse ambiente de trabalho quando a gente traz para o âmbito da saúde mental. O que eu vejo é um aumento de transtornos depressivos e transtornos ansiosos, né? Só que até hoje, por incrível que pareça, o termo depressão todo mundo já ouviu falar. Só que todo mundo acha que sabe o que é, mas na verdade não sabe. Então a depressão, ela é uma doença. As pessoas acham que elas vão conseguir controlar. Eu estou deprimido, mas eu vou viajar, eu vou tirar umas férias, eu vou melhorar. Não, não vai. Por quê? Porque a depressão é uma doença. É uma alteração da química cerebral. E essa alteração da química cerebral é que leva aos sintomas, né? Que são vários, porque a depressão ela é uma síndrome. O que é síndrome? É um conjunto de sintomas. Então, vamos lá. Quais são os principais? Tristeza, angústia, desânimo, falta de prazer nas atividades do dia a dia, irritabilidade, tá? Então, às vezes as pessoas acham que depressão é só tristeza. Não é, não. Tem pessoas que ficam deprimidas e não têm tristeza, né? Nós temos também alterações de sono, que pode ser insônia ou sonolência excessiva, alteração de apetite, que pode ser perda de apetite ou aumento de apetite. Então, tem paciente, por exemplo, que emagrece muito sem fazer dieta, né? Uma perda de prazer pelas atividades do dia a dia. Então, a pessoa ela não sente prazer em mais nada, parece que tudo está meio preto e branco. Que mais? Sentimentos de desesperança, baixa autoestima, sentimentos de culpa, a pessoa acha que tudo que está dando errado a culpa é dela. Então, a pessoa começa a ter muito prejuízo na vida dela. E outro ponto muito importante, a depressão afeta também a atenção, a concentração e a memorização. E isso faz com que ocorra o quê? A queda da produtividade no trabalho. Então, é um ciclo vicioso, né? Exatamente, uma coisa puxa a outra. E quando a gente, doutora Denise, queria que você complementasse, e a gente traz também a questão da síndrome de burnout, que chega até mesmo a ser conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Então, a gente vê que, por muitas vezes, ela já é ligada diretamente ao ambiente de trabalho, né? Sim, exatamente. Não só, mas principalmente, levando em consideração a nossa carga horária e o quanto o trabalho toma de tempo, não só do nosso dia, mas da nossa preocupação, né? O quanto a gente dedica energia mental para aquela atividade. E uma coisa que eu gostaria de complementar, pegando o gancho com a doutora Karine, é o quanto a culpa é um afeto importante nesses adoecimentos. Então,
para a depressão, eu escuto muito no consultório uma certa culpa por se ver impotente, de não conseguir fazer as atividades que até então conseguia. Então, é um sentimento muitas vezes de inutilidade, de se sentir inútil, de não conseguir ajudar, de não conseguir se relacionar com o outro, coisa que conseguia ou fazia anteriormente ao acometimento psíquico, ao acometimento físico. Então, eu achei interessante considerar o quanto desses afetos estão também entremeados com sintomas físicos e com o adoecimento da síndrome em si. Então, a gente pode considerar uma doença, por exemplo, aqui já foi até mesmo aprovado e decretado, uma doença que pode ser gerada no ambiente profissional, e isso pode gerar o afastamento e a indenização, por exemplo, desse profissional. E quando a gente traz a questão do afastamento, né, seja por depressão, por ansiedade, como lidar com isso? Afastar o profissional é uma boa indicação nesse sentido, mas como desenvolver para que ele possa voltar melhor do que ele foi afastado? Em geral, quando os pacientes estão muito sintomáticos, né, é bom um afastamento. Por quê? Porque as medicações demoram uma média de 2 a 4 semanas para fazerem efeito, né? Então, e outra coisa também que é importante dizer, infelizmente, na primeira semana, né, nos primeiros dias, os medicamentos dão um pouquinho de efeito colateral. Então, muitas vezes, a pessoa também não conseguiria trabalhar se ela não tivesse afastada, por exemplo, né? Mas o que a gente tem que trabalhar durante o período do afastamento? A medicação e trabalhar um pouquinho a rotina, a conscientização. Eu sempre falo para eles buscarem uma terapia, um autoconhecimento, né? E uma outra coisa que às vezes acontece é assim, a pessoa melhora, volta para o ambiente de trabalho e aí ela piora de novo. Quando isso acontece, o que eu oriento? Eu oriento muitas vezes a pessoa a procurar um outro tipo de trabalho, porque às vezes é aquele ambiente que está deixando ela doente. Não adianta eu também ficar dando remédio, se a pessoa continua naquele ambiente que está adoecendo ela. Então muitas vezes acontece isso, aí o paciente volta, às vezes ele mesmo pede demissão, procura outro emprego, ele vai continuar o tratamento, porque é um tratamento, como ela falou, a médio e longo prazo, e a pessoa, de repente, nesse outro ambiente, ela consegue funcionar bem. Porque cada pessoa tem o seu limiar, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Cada pessoa se adapta melhor a determinado ambiente. Então, tudo isso é muito individual. Isso assusta também, né? Quando a gente, por exemplo, fala dessa mudança do ambiente de trabalho, isso assusta muitas pessoas, né? Mas às vezes é o melhor a se fazer do que ficar pedindo licença, né? Sim. A cada 14 dias, pede um atestado, enfim, a gente sabe da condição de saúde da pessoa, mas a longo prazo, para que essa situação se resolva, o ideal é procurar o tratamento e não ficar passando de, enfim, atestado em atestado, até mesmo de emprego por emprego. Então, eu queria que você comentasse, doutora Denise, nesse sentido, né? Da busca por essa pessoa de uma qualidade de vida também. Uhum. Eu vou vender o meu peixe, eu vou falar do processo terapêutico da psicanálise. E parte do benefício de contar e recontar a sua história diz sobre você se implicar como protagonista daquela história. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes você vai precisar escolher estar ou não naquela relação, naquele ambiente, com aquele chefe, como você vai se comunicar. Então, muitas vezes é sair um pouco do papel de coadjuvante, de eu sou um colaborador acometido por uma doença pela essa empresa e por este ambiente que não me favorece, mas estou me cuidando, estou me tratando e talvez esse ambiente não me caiba mais. E o que eu vou fazer com essa informação? Consigo, não consigo? Consigo delimitar limites melhores? Consigo melhorar, fazer novos acordos, estabelecer novos combinados ou não? Não tenho essa abertura? Aí, de fato, eu preciso rever as alternativas que tenho. E parte delas também pode ser um novo trabalho e um novo ambiente. Isso é implicação.
e a gente, mais uma vez, traz, né, a importância da procura desse especialista. A gente falou do comportamento do funcionário, até mesmo da empresa em ajudar a esse funcionário a ter uma boa qualidade de vida, a preservar a sua saúde mental. E a gente também traz uma questão que é do legislativo, né? A gente está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e algumas legislações buscam ajudar a fortalecer a saúde mental da população de uma forma geral. A gente tem o projeto de lei 525 de 2023, que visa instituir a Semana de Conscientização sobre a Depressão e outras doenças mentais. Queria que você comentasse, doutora Karine, sobre esse projeto e também outras ações que podem partir aqui do Legislativo Paulista para ajudar a população, seja no ambiente de trabalho, né, ou em outras áreas da nossa vida. Olha, eu acho importantíssimo esse tipo de trabalho. Uma das coisas que eu considero mais importantes é o que a gente chama de psicoeducação. Quanto mais informação a pessoa tem, melhor ela vai conseguir lidar sobre aquilo, né? Porque as pessoas ainda têm muito desconhecimento do que é a depressão e desconhecimento de que a depressão é uma doença. As pessoas acham que não é doença e, portanto, não tem necessidade de tratamento, né? Então, eu acho que realmente a psicoeducação é fundamental. Uma outra coisa que eu também acho muito importante é a pessoa se conscientizar de que não é só ela que está passando por aquilo. Porque a tendência do paciente é achar que aquilo só acontece com ele. Não, sou só eu, isso só acontece comigo, eu sou fraco, eu sou incompetente, eu sou inútil. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho de dizer o que é, mostrar o que é, né? Como que é o tratamento. As pessoas têm uma visão muito distorcida do tratamento em si. Elas não sabem o que é remédio, como que o remédio atua. Elas acham que toda a medicação a pessoa vai ficar dopada, vai ficar viciada, vai ficar abobalhada. E não é verdade. E elas têm mitos também com relação à psicoterapia, à psicanálise. Então, existe sempre muita resistência quando se fala em saúde mental. Quando uma pessoa tem uma questão física, ela vai correndo procurar um médico. Quando a pessoa tem uma questão mental, ela meio que foge da gente, né? Eu até costumo brincar, dizer que nós, psiquiatras, somos, assim, o fim da feira. É verdade, a gente é o fim da feira. Sabe por quê? Porque a pessoa ela já procurou de tudo. Ela foi no cardiologista, ela foi no neuro, né? Ela já fez de tudo. E aí, quando realmente ela vê que não tem como, aí ela procura o psiquiatra. Porque as pessoas acham que o psiquiatra é o médico que cuida de louco, né? As pessoas têm ainda, principalmente as gerações mais antigas, né? Eu acho que essas gerações mais novas, elas estão mais abertas. E eu acho que elas têm um pouco mais de conhecimento. Mas se você for pegar pessoas mais velhas, é praticamente impossível, né? Você começar a tratar uma pessoa com mais idade, por exemplo. Sim. Denise, eu também queria que você deixasse a sua consideração no sentido do legislativo, né? Seja na criação de uma legislação, seja no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, por exemplo, o que o poder público pode pegar como responsabilidade para ajudar nessa questão? Eu acho que o trabalho de conscientização, de psicoeducação, ele é importante, sobretudo numa cultura brasileira, onde temos desigualdades sociais importantes. Então, desmistificar o lugar de cuidado para que a psiquiatria não seja mais o final da feira e para que a psicoterapia também tenha um outro olhar que não esse de estigma que tem hoje. Eu acredito que já seja 50% do caminho andado. Então, diminuindo, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, que é, se as pessoas demorassem, em vez de 10 anos, 5 para procurar ajuda, o trabalho do consultório seria mais fácil. E olha só, talvez, né, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas também há muito uma questão financeira envolvida nesse sentido. E aí, por isso que eu trouxe a questão do Sistema Único de Saúde, né, de dar acesso às pessoas em vulnerabilidade a profissionais da área de psicologia para esse tratamento na questão da saúde mental. Karine, como que você visualiza esse cenário, né? Infelizmente, ainda é difícil alcançar as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas periféricas, por exemplo? Olha, eu trabalhei 14 anos no SUS, né?
E assim, a prioridade do SUS é para doença física. Tanto que é dificílimo, às vezes, uma pessoa marcar uma consulta com um psiquiatra. Às vezes a pessoa fica meses e meses e meses na fila. Né? E psicoterapia é mais ou menos a mesma coisa. Então eu percebo que tem uma certa negligência com relação à saúde mental especificamente. A gente meio que fica de lado. Né? Eles priorizam cirurgias, ginecologia, pediatria, mas a psiquiatria, a saúde mental como um todo, ela é negligenciada. Isso eu conseguia perceber nitidamente. E isso, Denise, é uma coisa cultural? Você acredita que seja? Como que você imagina justamente esse afastamento? Isso por parte até mesmo dos governantes, né? Que acabam ajudando nesse afastamento da própria população ao tratamento. Sim. Toda mudança, principalmente as mudanças sociais, culturais, as mudanças grandes, elas são perenes. Isso significa dizer que são mudanças a passos de formiguinha. Então, quando você promove uma semana de conscientização para a depressão, você promove pequenas mudanças no entorno. E aí isso vai movimentar a pessoa do outro lado que sofre de depressão, que vai, de repente, cobrar e esperar que o SUS consiga atender aquela determinada demanda em termos de doença. Então, quando você promove essa mudança que aparentemente ela é pequena, você faz microfissuras para que essa mudança se torne mais concreta a longo prazo. Então, é preciso fazer pequenas mudanças para que a gente consiga enxergar o problema, as alternativas e procurar ajuda e caminhos. Se não é no SUS, quais são os outros caminhos que eu tenho disponível hoje para conseguir e para procurar tratamento? Na psicanálise, nós temos clínicas, escolas, institutos, que são valores simbólicos muitas vezes. Só que isso é visto pela maior parte da população? Não. Muito porque não procuram e muito porque também, aí eu vou fazer o meia-culpa, porque também os profissionais da área da saúde mental também se expõem pouco, eu não digo isso, mas esclarecem pouco também. Então, se a gente aumentar os espaços para falar sobre esses temas, nós profissionais temos mais abertura para dialogar. Do outro lado, a gente está colocando para circular informações que são importantes. Então, as pessoas que hoje precisam, mas não sabem o que fazer com isso, vão conseguir enxergar caminhos que antes estão meio desconhecidos. A gente iniciou o nosso bate-papo, né, falando sobre essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? E a gente abriu aí para um macro para falar, porque justamente impacta em todas as áreas da nossa vida. Não dá para a gente sair do nosso trabalho e simplesmente fingir que está tudo bem, que não tem ansiedade, que não tem depressão, porque ela acompanha, essas doenças acompanham a gente ao longo da nossa vida e em todas as áreas. Queria, doutora Karine, que você deixasse as suas considerações finais, tendo esse olhar específico também para o ambiente de trabalho, mas para a nossa vida como um todo, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor e também uma saúde mental fortalecida. O que eu gostaria assim, de falar é que assim, as pessoas precisam perder o medo de buscar ajuda. Né? As pessoas realmente têm uma visão muito distorcida do que é a psiquiatria, do que são os medicamentos, do que é uma psicoterapia. Então, assim, como ela mesma falou, na dúvida, procurem ajuda. O máximo que pode acontecer é a gente chegar e falar, olha, não é o momento de você, de repente, tomar uma medicação, eu posso, de repente, orientar alguma mudança na vida daquela pessoa, vamos fazer uma psicoterapia, vamos se conhecer melhor, melhorar os hábitos de vida, né? E muitas vezes a pessoa chega para mim falando, eu tenho um diagnóstico tal, né? Porque hoje em dia as pessoas leem no Google, e quando eu vou investigar, as pessoas têm outra doença, que não foi diagnosticada e nunca foi tratada. E as doenças mentais, elas são muito mais prevalentes do que a gente pensa. Né? Então, assim, na dúvida, procure tratamento. A gente não vai entuchar remédio em ninguém. As pessoas acham que a gente sempre vai entuchar remédio. Não é verdade.
As pessoas acham que todos os remédios dão dependência, também não é verdade. Então é isso, eu acho que é melhorar o preconceito, né? Desmistificar. É mais ou menos isso que eu gostaria de deixar claro aqui hoje. Perfeito. Doutora Denise, suas considerações finais? Eu vou dar um ponto de vista que vou contar uma parte da minha história, que é o trabalho sempre teve uma importância significativa na minha história. E eu digo e reforço que o trabalho também é meio de construção. Então, é pelo trabalho que a gente exerce e tem a capacidade de exercer muito da nossa personalidade, da nossa subjetividade, do nosso jeito autoral de fazer as coisas. Então, você tem o seu jeito próprio de comunicar, de se expressar, de fazer relação. Então, é no trabalho que a gente consegue exercitar tudo isso. Então, se é um lugar tão potente em termos de criatividade, que ele não seja também só um lugar de sofrimento. Que a gente consiga dialogar melhor com essa relação que não é só de necessidade, claro que precisamos de sustento, de subsistência, mas que seja também lugar para exercer aquilo que a gente tem enquanto talento e que a gente consiga estabelecer com esse meio uma boa relação de meio termo, em que eu consiga ser bem-sucedido, mas que isso não custe minha saúde mental. E que não é fácil, né? Queria Sim. deixar esse recado para você que nos assiste, que não há mal nenhum procurar uma ajuda, né? Às vezes é muito difícil a gente passar por uma situação sozinho, então a gente tem os especialistas, às vezes a gente pode até mesmo procurar um familiar, um amigo que não vai substituir, claro, essa ajuda profissional, mas que pode te indicar, por exemplo, né, alguém justamente para fazer esse atendimento, então não deixe de procurar. Eu acho que o recado que vocês duas deixaram aqui pra gente é que na dúvida procure, né, não deixe a sua saúde mental de lado, e aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, profissionais mais felizes nos seus ambientes de trabalho, seus familiares também, e amigos tendo uma relação muito bacana. Então, mais uma vez, agradeço aqui a participação da doutora Karine Cunha, psiquiatra, e também da doutora Denise Santos, psicanalista, falando sobre saúde mental no nosso ambiente de trabalho e na nossa vida. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!